Governadores querem mais recursos na nova etapa da repatriação. Comissão analisa a proposta que limita a cobrança de juros do cartão de crédito. Pesquisa mostra que adolescentes LGBT sofrem violência nas escolas brasileiras. E ministro da Transparência vem ao Senado apresentar plano de trabalho. Boa tarde. O plenário do Senado deve votar hoje, em segundo turno, a proposta que proíbe coligações para eleições proporcionais. Já o projeto que estende o prazo para brasileiros repatriarem dinheiro e bens que estão no exterior não será mais analisado na sessão desta terça-feira. O líder do governo no Congresso ainda está construindo um texto que atenda às demandas dos governadores na divisão dos recursos. Nós não vamos votar hoje, porque no momento em que eu fechar o texto e só está dependendo desse entendimento com os governadores, nós vamos dar publicidade ao texto e só votaremos no dia seguinte, exatamente para que haja conhecimento de todos e que a gente possa discutir e talvez até melhorar a proposta com a participação de senadoras e senadores. Mas sem dúvida nenhuma está caminhando muito bem e esse ano ainda nós aprovamos no Senado e na Câmara essa segunda parte da repatriação que é importante para a economia brasileira. Pelo menos o Senado vai ter conhecimento do parecer do relator. Se o Senado entender que, como já discutiu bastante essa matéria, pode votá-la imediatamente, nós vamos votar. Senão, nós a deixaremos para votar amanhã. O presidente do Senado vai receber os governadores em uma audiência no início da tarde desta terça-feira. Eles vão apresentar sugestões para o projeto que reabre o prazo para a repatriação. Mais recursos para a saúde e a educação em 2017. Essas são algumas das novidades do relatório preliminar do orçamento apresentado pelo senador Eduardo Braga. O Ministério da Saúde teria acesso a uma receita extra de 9,9 bilhões em relação ao previsto no projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Há também novas receitas para educação e cultura, 1,2 bilhão. Isso graças a um aumento de 9 bilhões de reais no teto das receitas de 2017 e a um corte de 6 bilhões nas subvenções econômicas. A previsão é que o projeto de lei orçamentária seja votado na Comissão Mista de Orçamento ainda nesta quinta-feira. Já o relatório final deve ir a plenário em 19 de dezembro. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje o projeto que limita os juros cobrados no cartão de crédito. Atualmente, as taxas chegam a quase 500% ao ano. De acordo com a proposta, os juros cobrados nos cartões de crédito não poderão ser superiores ao CDI multiplicado por 2. O CDI é um título negociado entre os bancos. Se a regra estivesse em vigor hoje, os juros do cartão ficariam abaixo de 30% ao ano. Atualmente, as taxas chegam a 480% ao ano. O autor do projeto não economizou palavras para classificar as taxas praticadas no Brasil. Isso é um verdadeiro roubo, porque se nós quisermos melhorar o consumo no Brasil, nós temos que dar o quê? Oportunidade da classe média ter dinheiro no bolso. O projeto, que deve ser votado na próxima reunião, ganhou o apoio de outros senadores. Num país onde querem limitar os gastos públicos em saúde, em educação, ciência e tecnologia, infraestrutura, é o mesmo país onde se praticam taxa de juros de mais de 470%. Não há parâmetro em lugar nenhum do mundo esse absurdo. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu ainda projeto que acrescenta uma tarefa ao Banco Central: controlar a moeda pensando não apenas na inflação, mas também na geração de emprego. Que o BC tivesse responsabilidade também quanto ao crescimento econômico e tivesse também que explicar à sociedade os efeitos de sua política, também sobre geração de emprego, não apenas sobre inflação. Dificilmente teríamos uma taxa de juros tão alta como agora. Quando a gente vai discutir o FED, o Banco Central norte-americano, é estabilidade monetária e crescimento econômico. São os dois olhares. Eu estou convencido
que esse é um aperfeiçoamento para o funcionamento do Banco Central. A gente pediu vistos coletivos e espero que na próxima semana a gente faça um bom debate sobre esse tema, que é um tema importantíssimo para o país. Outro projeto debatido pelos senadores restabelece a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que foi extinta em 96. A alíquota seria de 34%. Apenas o Brasil e a Estônia dão isenção total sobre lucros e dividendos. Essa isenção injusta precisa acabar. Estudos apontam que o fim da isenção de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, nos moldes aqui apresentados, podem resultar em uma arrecadação adicional de 59 bilhões para os cofres públicos. Não houve votação na sessão realizada nesta manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos. A CAI deve votar na próxima semana os projetos discutidos nesta terça-feira. Pesquisa com adolescentes brasileiros gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros mostra que 73% sofrem bullying e 27% já apanharam na escola. Os números foram apresentados em audiência da Comissão de Direitos Humanos nesta manhã. A pesquisa foi feita de janeiro a março por organizações não governamentais em países da América Latina, como Argentina, Brasil, Peru, Colômbia e Uruguai. O objetivo? Detectar problemas sofridos pelos alunos LGBT. Os resultados podem ajudar os governos em políticas que melhorem o ambiente escolar, prevenindo, por exemplo, o suicídio juvenil. A pesquisa do Chile mostrou que 68% dos estudantes que sofrem na escola vão para casa. Em casa, contam seus pais que estão sofrendo na escola e os pais não fazem nada. E muitas vezes a gente sabe que não fazem nada porque tem uma normalização dessa violência e todos entendem como, você foi para a escola, te xingaram de viado, ok, isso é super normal. E essa normalidade é uma das coisas que a gente está tentando mudar, tanto do que está acontecendo na escola, mas também na cultura em geral. Que essa pesquisa chegue às mãos de todos os professores das escolas públicas desse país, inclusive da iniciativa privada, Tony. Que essa pesquisa chegue às mãos dos professores, que ela adentre o chão das escolas por esse país afora. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez hoje a 5ª audiência pública para debater os fundos de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Representantes do governo federal, do CNPq e de órgãos de promoção à pesquisa debateram a conjuntura do apoio público à produção de pesquisas no Brasil. Segundo o CNPq, o país forma por ano 20 mil doutores e quase 50 mil mestres. A maioria tem atuado no meio acadêmico. O presidente da instituição defende presença maior de pesquisadores e cientistas nas empresas que trabalham com inovação. Então, uma forma de induzir isso é esse programa que, através das bolsas, ele concede às empresas a possibilidade de contar com pesquisadores na sua força de trabalho. Isso além de o aproveitamento posterior desse profissional pelas empresas, também melhora a qualidade dos produtos, a competitividade das empresas e, portanto, é um resultado bastante desejável. Para o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, a estrutura do setor no país é boa, mas é necessário eliminar a burocracia. A infraestrutura de pesquisa do país ela é boa, mas ela é pequena para os desafios do país e para o tamanho do país. Então ela precisa ser ampliada num primeiro momento, precisa ser consolidada e finalmente integrada. A Comissão de Transparência e Governança Pública ouviu na manhã de hoje o ministro Torquato Jardim. Ele apresentou para os senadores o plano de trabalho do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O ministro elogiou o quadro de servidores do Ministério, altamente qualificado, segundo ele. Citou o interesse cada vez maior de diversos países em um intercâmbio com o Brasil para conhecer melhor nossas estratégias de combate à corrupção. E apresentou diversos programas desenvolvidos pelo Ministério, como, por exemplo, o Proética, que premia empresas privadas que voluntariamente adotam medidas de integridade e combate à corrupção, e o Programa de Fomento e Integridade do Setor Público. Não basta o Brasil passar a limpo o setor privado, é preciso também que o setor público
faça o seu dever de casa. Já há uma adesão de 13 órgãos federais em 2016 para um programa que começa a operar em julho do ano próximo. O ministro apresentou também números da Ouvidoria Geral da União, que promove o diálogo entre o cidadão e a administração pública. Segundo ele, no último ano, houve um aumento de 100% nos acessos da sociedade civil ao portal da Ouvidoria. E 4 temas ganharam destaque: a falta de informações do poder público, a falta de transparência, a má conduta de agentes públicos e problemas com a burocracia e a corrupção. O ministro destacou ainda os processos administrativos e os acordos de leniência atualmente em curso, decorrentes da Operação Lava Jato. Estão em curso na Corregedoria 30 processos administrativos de responsabilização pertinentes às questões da Operação Lava Jato. 3 empresas foram declaradas inidôneas por fatos identificados na Operação Lava Jato. 20 acordos de leniência estão em andamento, 3 deles suspensos a pedido da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, para não haver choque de atividades e desentendimentos. A sociedade precisa conhecer detalhes e informações a respeito de cada programa, de cada ação, de cada licitação que ocorre no serviço público. E o Ministério da Transparência tem a responsabilidade de criar mecanismos para que essa transparência e esse controle sejam efetivos e estejam à disposição da população. A vinda do ministro à Comissão de Transparência e Governança Pública vem dar aos senadores conhecimento sobre todas as ações, sobre todos os métodos e principalmente sobre as atividades que o Ministério desenvolve, e isso é positivo para a atividade parlamentar, como é positivo para a sociedade que toma conhecimento de todas essas ações. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência. Continue com a nossa programação.